A gente já pode começar a estruturar nossa página HTML visando uma melhor organização dos itens e divisões das divs. Para isso a gente vai na página Layout, que é de onde qualquer outra página vai herdar suas características e funcionalidades, e vai dividi-la em três partes. Header, que é o cabeçalho, Section, que vai ser um nome diferente para body, o corpo principal da aplicação, e Footer, onde irão algumas informações e funcionalidades de rodapé. A gente recorta o texto da tag H1 para dentro da tag Header. Dentro da tag Section, a gente vai colocar o par da tag Jinja, Block Body e EndBlock. E dentro da tag Footer, a gente pode colocar um texto indicando que aqui será o rodapé. Ctrl S para salvar. E na nossa página de aplicação a gente vê que praticamente nada mudou aparentemente, tirando esse novo texto do rodapé. A grande mudança está na estrutura que a gente consegue ver apertando o F12 no navegador. A gente pode adicionar também duas tags HR, um acrônimo para Horizontal Rule, que serve para a gente dar uma quebra temática nas páginas HTML. Ctrl S para salvar e a gente vê como fica. Eu acho que ficaria mais bonita se essa linha tivesse um espaço entre as laterais. Então para isso a gente pode colocar a largura delas como sendo 90% de todo o documento. Visualmente a gente já consegue entender que acima dessas linhas está o que chamamos de cabeçalho, header. Nele a gente quer que estejam presentes a identidade visual da empresa, com o nome e um ou mais botões de funcionalidades, fixados em toda a navegação do site. Para isso, a princípio, a gente vai adicionar essas duas imagens na nossa pasta Static, mas dentro da pasta que é homônima da nossa aplicação, que é onde as imagens devem ficar por documentação do Django. A primeira imagem é o logo da empresa e o nome da nossa aplicação, e a segunda imagem é o que a gente vai utilizar como botão de menu. Dentro da tag Header, a gente vai criar uma div de classe Row, dizendo na nossa estrutura HTML que a gente vai enxergar todo o cabeçalho como uma linha. Dentro dessa div da classe Row, a gente vai colocar duas divs de classe Column, uma para a logomarca com o nome da aplicação e outra para o botão de menu. É interessante também a gente já dizer o quanto cada coluna vai ocupar de largura da div Row. No momento a gente começa dando 50% para cada uma, e aqui a gente começa o nosso primeiro flerte com a linguagem de programação CSS. Isso que a gente acabou de escrever dentro do parâmetro Style é linguagem CSS. Dentro da div da primeira coluna, a gente quer colocar a imagem com o logo da empresa e o nome da aplicação, mas seria legal se essa imagem fosse clicável, levando o usuário para o ponto inicial da aplicação, isto é, uma imagem que funcione também como tecla Home. Então dentro da div da primeira coluna, a gente vai colocar a tag A de Anchor, dando uma ID para ela e adicionando como parâmetro de referência o href ao URL que nós chamamos de index lá no arquivo urls.py. Dentro dessa tag Anchor, a gente então coloca a nossa primeira imagem, e o jeito que a gente faz isso em HTML é com a tag img, dizendo de onde essa imagem vai ser carregada com o parâmetro source. Essa nossa imagem está na pasta static, dentro dessa pasta, na pasta cm sol system, e a gente diz o nome dessa imagem. A gente também dá uma ID para ela, a gente dá um parâmetro alternativo para essa imagem, caso a imagem não carregue, é esse texto que vai aparecer aqui no lugar, e define que ela vai ocupar 100% do espaço dessa div, que é 50% do espaço do cabeçalho. A gente vai colocar a imagem que vai servir como botão de menu dentro da div que representa a segunda coluna. Só que nesse caso sem a tag Anchor, porque a gente não vai chamar nenhum link, mas vai chamar alguma função via JavaScript no futuro. Então a gente copia o que a gente acabou de fazer. No parâmetro source, o caminho é o mesmo, só muda o nome da imagem. A gente dá uma ID para essa imagem. O parâmetro alt, o tamanho a gente deixa por enquanto 100% de largura. Ctrl S para salvar e a gente vai ver como ficou tudo isso. Ctrl Shift R para recarregar a página. O nosso botão de menu ficou enorme, então a gente pode diminuir bem o tamanho dele. A gente pode colocar 10% na width. O tamanho parece que ficou bom, mas uma imagem está abaixo da outra, e a ideia era fazer o cabeçalho em uma linha só, com as imagens ao lado uma da outra. Para isso a gente precisa adicionar outra regra CSS nas colunas, dizendo que elas irão flutuar à esquerda da sua consecutiva. Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. As imagens estão agora uma ao lado da outra, mas esse botão de menu ficaria melhor se ficasse bem mais no canto esquerdo da página. Para isso a gente pode colocar uma regra CSS na imagem de menu, dando 80% de espaçamento da esquerda da coluna reservada para ela. A gente pode dar uma distanciada na primeira imagem para a margem direita da página também, do mesmo jeito que a gente fez na segunda imagem. Nesse caso 5% acho que está de bom tamanho. Testando a função que a gente criou e depois clicando no logo da empresa, a gente consegue ver que a página volta ao ponto de origem, funcionando como botão Home. A gente vê que tem um link aqui também, que quando a gente passa em cima, a seta do cursor fica no formato de mão, o que não acontece nesse botão de menu, que a gente não definiu ainda, só é uma imagem. Apertando o F12 no navegador, a gente consegue ver toda a estrutura que a gente acabou de fazer e também que está bastante organizado. Outro recurso que a gente pode considerar usando uma página HTML são GIFs animados. Então, por exemplo, a gente pode trocar esse logo estático por um animado para colocar um pouco mais de animação no nosso projeto. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para recarregar a página com todas as mudanças de CSS e a gente já consegue ver a nossa aplicação ganhando forma.